bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre os critérios de renda no BPC durante a pandemia. É uma honra participar desse evento promovido pelo Sacaprev. Parabenizo já de antemão a doutora Angelita Lemes, minha amiga querida, pelo trabalho que vem desenvolvendo nesse circuito de conteúdos jurídicos gratuitos para vocês que acessam o Sacaprev. Teremos lives, aulas, artigos, e-books, tudo de forma gratuita para você. Então, parabéns mais uma vez, Angelita, e muito obrigado. E é uma honra fazer parte desse circuito com vocês, tá bom? Meu nome é David Domingues, para quem não me conhece. Meu Instagram, pode seguir lá, me marcar, é daviddomingues.adv, daviddomingues.adv. E já peço para vocês, assim que estiverem assistindo essa aula, podem tirar um print, tirar uma selfie, postar no seu story e me marcar que eu vou te mandar um presente, tá bom? Aqueles que me marcarem, eu vou entrar em contato, eu vou mandar um presente especial para vocês, tá bom? Então nós vamos falar sobre o BPC, um benefício tão importante, tão valioso durante esse momento de crise, onde muitos que já não têm condições de sobreviver, já não têm condições de trabalhar devido à sua deficiência ou à sua idade, e ainda tem essa pandemia, a crise, então se vê num momento muito vulnerável perante a sociedade. Então, muito importante nós entendermos todos os critérios, todos os requisitos desse benefício, tá bom? Primeira coisa que nós temos que entender sempre que nós vamos estudar o direito previdenciário, para aqueles que já estão advogando na área, para aqueles que estão iniciando na área, ou até mesmo para aqueles que são estudantes de direito e estão interessados no tema. Eu convido a vocês a estudarem a fundo o direito previdenciário, a seguridade social, porque ela é apaixonante. Vocês vão começar a estudar quando vocês conseguirem entender a importância daquilo que o seu cliente vem te perguntar, vocês não vão largar mais. Então esse benefício ele é muito importante, tá? E nós vamos entender um pouco aqui a base dele. Então tudo que nós vamos estudar no direito previdenciário e também em outras leis, é claro, mas o direito previdenciário mais ainda, é entendermos que nós temos que usar como base a Constituição Federal. Então nenhuma lei, nenhum decreto, ele deve ir contra a nossa Carta Magna de 88, a Constituição Federal. Então nós temos que entender de onde surgiu o LOAS, né? O cliente vem te procurar e fala: doutora, eu quero me encostar na LOAS, eu quero me aposentar na LOAS, o senhor consegue para mim? Então nós temos que entender o que é a LOAS e o que é o BPC. Porque quando o cliente vem te perguntar, para ele é uma coisa só e ele quer se aposentar, ele quer parar de trabalhar e receber um benefício do governo. É isso que ele quer. Então, a primeira coisa que vocês têm que ver, entender o histórico laboral desse cliente, o histórico de vida dele. Eu nunca contribuí. Ok, então a única opção é o BPC. Eu contribuí, mas não adquiri a carência, já sou idoso, sou de baixa renda ou deficiente, então também tem a possibilidade de conseguir o BPC para ele. Então vocês têm que fazer um atendimento humanizado, tá? Um atendimento que vocês entendam a carência, a necessidade do seu cliente, tá bom? Então, nós temos que entender aonde que está esse critério. Vamos partir então para a Constituição Federal. Lá na pirâmide de Kelsen, que vocês aprenderam na faculdade, nós temos que a base da legislação é a Constituição Federal. Então, quando vocês ouvirem falar mal ou criticar algumas coisas da Previdência Social, vocês deixem claro que ela está prevista na Constituição Federal. Primeiro, lá nos artigos fundamentais, o artigo 6º fala da Previdência Social, então é um direito fundamental. E aqui, mais precisamente, dos benefícios assistenciais, nós temos o artigo 203, inciso 5 da Constituição. Primeiro, o que nós temos que entender? Então, para você que está começando, a Seguridade Social, ela é formada por um tripé. Então, nós temos o INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social. Então, ele não é o Instituto Nacional da Previdência, porque muitos clientes já falam: eu quero o NPS, eu vou me encostar no NPS. Por quê? Eles falavam que antes era somente da Previdência Social, tá? Ele previa somente a Previdência. Hoje não, ele é da Seguridade. E a Seguridade, ela comporta o quê? 3 coisas, que é o tripé:
previdência, assistência e saúde. Então, aqui no nosso tema de BPC, está embarcado na assistência social. E aonde está a assistência social na nossa Constituição Federal? Está no artigo 203, inciso 5, que prevê que a assistência social será devida àquele que necessitar, independente de contribuições, independente da pessoa contribuir ou não, ela tem direito a ser protegida pela assistência social. Se ela vai receber um benefício de LOAS, de BPC, se ela vai receber um Bolsa Família, aí é você que vai entender qual é a realidade dela e vai pedir esse benefício para ela. E aqui no artigo 203 fala que a assistência social será devida àquele que nela necessitar, independente de contribuições, e receberá entre eles um benefício de até um salário mínimo. Então, aqui está claro, já está previsto na Constituição que o benefício para assistência social será de um salário mínimo, tá bom? E aí vamos entender e temos que entender e compreender quais são os critérios. Então, o BPC, vamos lá? O BPC que está na lei da LOAS, então nós partimos aqui da Constituição Federal e vamos para a Lei Orgânica de Assistência Social. Então, vamos para a LOAS. O que é a LOAS? A LOAS é uma lei que foi instituída em 1993, tá? Então a LOAS está aqui, Lei 13, tá errado aqui, Lei 8.742 de 93, tá? A Lei 8.742 de 93 é a LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Então ali ela previu, entre muitas coisas, o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, quando eu quero estudar, entender o BPC, eu começo na Constituição Federal, entendeu a Constituição Federal, artigo 203, inciso 5, eu vou para a Lei 8.742, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. E ela traz em seu artigo 20, vamos lá? Artigo 20 da Lei 8.742, que fala do benefício de prestação continuada, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos de idade ou mais. Que o quê? Que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Então, assim, nós entendemos aqui quais são os critérios básicos. Ser idoso, 65 anos ou mais, ou deficiente, e ambos têm que comprovar que são de baixa renda. E o que é baixa renda? A pessoa que não tem condição de se manter e nem tem família para mantê-la, porque aqui fala no final do artigo, e nem tê-la provida por sua família. Então, se no seu núcleo familiar, ali na mesma casa, a composição familiar, moram outras pessoas, todos os salários, toda a renda dessa família vai entrar para o cálculo, tá bom? Todos que trabalharem dentro da mesma casa vão ter colocado dentro da soma da distribuição da renda familiar a sua renda, o seu salário. E aí nós passamos para o parágrafo 1º, 2º e 3º. Vou dar uma pincelada aqui no parágrafo 1º e 2º do artigo 20 e depois nós vamos detalhar mais aqui o parágrafo 3º. Mas o parágrafo 1º diz o seguinte: para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta, o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Então é aqueles que vivem no mesmo teto, tá? Resumindo. Parágrafo 2º. Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Muito importante, esse sensorial, tá? Também. O qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, eu estou com um caso aqui que eu dei entrada ontem, que engloba esse caso aqui do sensorial, que entra as pessoas com autismo, espectro autismo, né? Espectro autista, esse transtorno, que é um sentido sensorial. A pessoa não consegue interagir com os demais, não consegue
ter uma relação harmônica, não consegue entender as relações pessoais entre amigos, colegas. Então, isso daqui também é possível conseguir o benefício e se enquadrar como deficiência também. Tá? E vamos para o artigo 3º, que aí já entra no cálculo, tá? Eu estou fazendo uma introdução porque não dá para a gente entrar e falar só do critério de renda, nós temos que fazer uma introdução, falar da Constituição, falar dos preceitos legais, fundamentais, os seus critérios e aí partir para a renda, que é o nosso debate, que é o nosso tema. É a nossa proposta aqui, entender e compreender qual é a renda hoje. Hoje estamos numa pandemia, estamos no estado de calamidade pública, no estado de força maior. Qual é a renda, qual é o critério de renda para conseguir o BPC? Esse é o nosso objetivo, tá bom? Então vamos lá. Artigo 3º do parágrafo 20 da Lei Orgânica de Assistência Social fala o seguinte: considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja, inciso 1, igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Tá? E aqui já tem uma alteração, tá? Nós vamos tratar sobre isso. Até 31 de dezembro de 2020, que foi incluída pela Lei 13.982 de 2020, que é a Lei do Auxílio Emergencial, que também falou sobre os critérios do BPC, tá? Enfim, aí fala que o benefício que trata esse artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social, salvo os de assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. Tá bom? Então nós entendemos aqui que a lei, ela fala que o critério de renda per capita familiar é de 1/4 do salário mínimo. Então vamos lá. Pegou todas as pessoas que moram ali na mesma casa, pegou toda a sua renda, somou, dividiu entre o número de membros, não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo, tá bom? É isso, basicamente é isso. Aí veio, agora em março de 2020, a Lei 13.981. A Lei 13.891 teve muitas discussões, ela foi aprovada já no ano passado e ela aumentou o critério de renda para o BPC para meio salário mínimo. Então a renda per capita para receber o BPC passava a ser de meio salário mínimo. Aí o presidente Bolsonaro vetou esse artigo. O que o Congresso fez? Derrubou o veto. Ok, beleza. Foi mantido então meio salário mínimo e muitas pessoas que não conseguiam poderão ter acesso a esse benefício, a essa assistência. Só que veio a AGU, a Advocacia Geral da União, e entrou com uma ADPF. O que é a ADPF para quem está estudando, para quem está começando? Arguição de descumprimento de preceito federal. O que eles arguíram nisso? O que eles argumentaram? Que não foi feito um estudo do impacto econômico, não foi... Porque uma das coisas principais que nós temos que entender também que todo benefício gerado, criado, ele precisa ter uma fonte de custeio. Da onde vai sair? Da onde vai sair os valores? De qual orçamento vai ser responsável para pagar esses valores? Então, eles relatam que ao aumentar o critério de renda do BPC para meio salário mínimo, não foi feito esse estudo, não foi feito essa previsão. Então, foi para o STF. O STF teria que julgar essa arguição, tá? E eles pediram uma liminar e foi suspensa todos os efeitos dessa lei. Então, mesmo antes dela ser publicada, né, mesmo antes dela entrar ter a sua validade, conseguir ser colocada na prática, ela teve essa liminar suspendendo seus efeitos, ou seja, não conseguiríamos um benefício de BPC para uma pessoa que estivesse nesse critério, nessa renda, tá? Então, teve esse imbróglio. Essa lei foi publicada em 23/3 de 2020, desse ano, essa lei 13.981, é importante vocês estudarem também, para vocês entenderem aonde nós vamos chegar e o que você vai usar em cada caso, tá bom? Entender a jurisprudência, entender o que a STF já disse. Aí veio a pandemia, veio o estado de calamidade e veio a lei 13.982, que é a lei do auxílio emergencial, a lei do coronavírus, tá bom? Lei 13.982. Então eu faço um convite para vocês também de estudarem essa lei. Nós do IAPE publicamos um livro, né, um e-book na verdade,
comentando cada artigo, artigo por artigo da Lei 13.982. Então tem explicações lá muito pertinentes. Eu participei da criação desse e-book, falei do auxílio emergencial, falei da antecipação do auxílio doença, do auxílio emergencial, do BPC, na verdade, também. Então convido a vocês a estudarem essa lei também e estudarem esse nosso e-book, tá? Então, a Lei 13.982 veio daí já em abril. Pouquinho tempo depois foi publicada a Lei 13.982. Dia 2 de abril de 2020 foi publicada essa lei. E nós vamos estudar ela um pouquinho agora para entender o critério de renda do BPC e o que nós estamos vivendo hoje, tá? Então eu estou aqui com o nosso e-book aberto, com o nosso material de estudo, de aula. E o que diz, tá? O que diz lá? Vamos puxar aqui um pouquinho. E já vou adiantar para vocês aqui. Aqueles que me marcarem no story assistindo essa aula e comentando lá, eu vou mandar esse e-book gratuito para vocês. Ele já é gratuito, tá? Ele não é vendido, mas você tem que cadastrar no nosso site, pedir, e nós estamos com mudanças no nosso site. Talvez você não consiga tão rápido, mas eu tenho ele salvo em PDF e eu vou mandar para você o arquivo para você estudar, tá bom? Vamos lá, vamos estudar aqui então. Eu já deixei separado, ó. Ele alterou aqui, você pega o inciso 1, tá? Então o que ele alterou? Vou pegar aqui do começo para vocês entenderem. O artigo 1º, né, o artigo 1º dessa lei, ele fala que a Lei 784, a Lei 8.742/62 passa a vigorar com algumas alterações, tá? Então ele fala do artigo 20 que nós tratamos lá. Então ele faz uma introdução aqui, aí ele fala do artigo 20, parágrafo 3º. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja. Então ele já está trazendo aqui essa alteração. Aí vai para o inciso 1. Igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo até 31 de dezembro de 2020. Então vamos lá. Lembrando que a Lei 13.981 ela foi suspensa, os seus efeitos foram suspensos, está com uma DPF no Supremo Tribunal Federal. Aí em seguida veio a Lei 13.982 que tratou, entre algumas coisas transitórias, também tratou do BPC. Tá? Então ela alterou o parágrafo 3º, inciso 1, da Lei 8.742. E o que fala? Igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, está mantendo a mesma coisa. Só que ele fala até 31 de dezembro de 2020. Ou seja, a partir de 1 de janeiro de 2021, o critério será outro, né? O critério será de meio salário mínimo. Então vamos entender aqui. E os comentários aqui que eu fiz, que eu preparei para vocês. Então restou mantido o mesmo critério de renda per capita familiar já previsto na LOAS, na Lei Orgânica de Assistência Social. E esse critério, está claro aqui, que ele prevalecerá até 31 de dezembro. Mas por qual razão? Por qual razão foi fixado um prazo limite para a vigência da renda per capita de 1/4 do salário mínimo? Se a própria redação anterior já foi vetada, já foi arguída, né, com um descumprimento de preceito federal, enfim. Então, a AGU, né, o Ministério da Economia, eles fizeram uma previsão que essa alteração teria um impacto econômico de 200 bilhões nos próximos 10 anos. Então, esse é o principal argumento dele, tá? Vamos lá. Então, a ideia da legislação era de manter o limite per capita de 1/4 do salário mínimo até 31 de dezembro, visando a disponibilização de recursos para enfrentamento da pandemia. Ou seja, o que eles estavam querendo dizer, né, nessa previsão é que, ao chegarmos ao próximo ano, as pessoas precisariam de um apoio maior para a retomada da economia, enquanto não conseguissem um emprego, enquanto não conseguissem um sustento. Então elas precisavam de um apoio, de uma proteção um pouco maior. E de qualquer forma, ainda que o inciso 2 não tivesse sido vetado, também poderia ser ele objeto dessa ação direta, tá? Porque o que eles falam? Eu falei da precedência do custeio. Então, para vocês entenderem aonde está o custeio,
Está no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal. Então lá está claro e deixa previsto que precisa ter uma fonte de custeio de todos os benefícios criados. Tá? Então o inciso 2 foi vetado, porque o inciso 2 falava o quê? Ele dispunha que seria considerado incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita fosse inferior a meio salário mínimo. Então, nós temos que fazer um esforço aqui para entender o que o governo está querendo dizer, o que a jurisprudência quer dizer, o que nós vamos aplicar. Voltando a falar, qual é a regra? E nós acabamos de ver aqui. A lei mais nova, a lei mais recente, a lei 13982, e fala claramente que a renda per capita não poderá ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Então essa é a regra, vamos trabalhar com a regra, depois nós vemos a exceção. É aí que vem o pulo do gato que nós temos que entender, caso a caso. É por isso que eu falei para vocês lá no início, que nós temos que atender cada cliente de uma forma especial, de uma forma humanizada, anotando, não ter preguiça de escrever, anotar no rascunho, pega uma folha, sentou na frente do seu cliente, pega uma folha, um caderno, uma agenda, uma folha sulfite, o que você tiver. Faz na pasta do cliente, que você vai fechar a pasta dele, né? Marcar a idade dele, com quantos anos ele começou a trabalhar, quais as doenças que ele tem, qual a deficiência que ele tem, qual o tipo de trabalho que ele exerceu. Sempre foi trabalho braçal, foi trabalho rural, trabalho na construção civil. Então isso é importante para vocês relatarem, porque isso será preponderante para o judiciário entender qual é a complexidade daquele caso. Poxa, um caso de uma pessoa que sempre trabalhou com ar-condicionado, sentadinho, bonitinho, não é a mesma realidade de quem trabalhou a vida inteira no campo, sob o sol, sob chuva, calor, frio, sem estudo, tá? Isso é muito diferente, vocês têm que entender isso, isso vai ser preponderante. Aí a lei 13982 traz o artigo 20A, tá? Ou seja, acrescentou o artigo 20A na lei LOAS, né? Na lei 8.7482. Então fala assim o artigo 20A, é importante, ó. Em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, ou seja, o Decreto Legislativo declarou um estado de calamidade pública em 20 de março, tá? E da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, o Covid-19, o critério de aferição de renda familiar mensal per capita previsto no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 20 poderá ser ampliado para meio salário mínimo. Opa, falou que era 1/4, manteve 1/4 do salário mínimo e agora fala que pode ampliar? Como assim? Como eu vou fazer? Eu fico louco desse jeito, não é mesmo? Nós, previdenciaristas, estudamos num dia um tema, à noite, meia-noite, já tem uma mudança. Então nós temos que sambar, temos que rebolar para conseguir entender todas as leis previdenciárias. Então nós estamos aqui para ajudá-los, eu estou aqui para aprender com vocês também. Qualquer comentário, qualquer ajuste, qualquer pergunta e dúvida vai marcando todas as suas dúvidas durante essa aula e me manda. Pode me mandar lá no Instagram, no direct, que eu não prometo responder na hora, no dia, mas a gente vai responder, tá bom? A gente vai responder. E se eu não souber, nós vamos estudar juntos e vamos resolver juntos. Então, o artigo 20A traz essa possibilidade, por isso que eu enfatizei, poderá. Então, poderá ser ampliado. Mas quando? Poxa, mas e agora? Como que eu vou diferenciar quando poderá ser ampliado e não? Então, diante dessa pandemia, foi declarado esse estado de calamidade pública, foi criado auxílio emergencial e foi alterado os critérios para o BPC. Então, durante esse período vai pelo menos até 31/12/2020, tá? Ele pode ser ampliado, observando o parágrafo a seguir. Vocês vão ver o parágrafo a seguir aqui. Então, essa ampliação, ela depende do quê? Ela depende de regulamentação. Outra coisa também que eu quero deixar claro para vocês aqui. Até esse momento, não foi criada uma regulamentação específica para essa ampliação do BPC. Tá? Então, aqui a lei ela fala que essa ampliação dependerá de regulamentação.
Mas nós vamos entender que a jurisprudência, o STF, já aplicava mesmo antes dessa lei, mesmo antes da pandemia, que o critério de 1/4 do salário mínimo, ele não é taxativo, ele não pode ser igual para todo mundo. Então, o que você tem que fazer? Pegar, entender exatamente aonde a pessoa mora, qual é o tipo de residência que ela reside, qual é o tipo de vida que ela tem. Você pega a renda da família, divide, vê a renda per capita. Se estiver ultrapassando um pouquinho, você tem que entender, poxa, ultrapassa aqui um pouquinho a renda mensal per capita. Mas ela gasta com remédios, gasta com tratamento, gasta com inúmeras outras coisas que podem afetar o seu orçamento e impedi-la de sobreviver sozinha. Então, eu oriento e dou a dica para vocês, anotem tudo. Quais os remédios que ela toma, quanto que ela gasta por mês, qual é o gasto mensal que ela tem na sua casa, qual é a idade dela, enfim, tudo isso você vai ter que demonstrar no caso a caso. Porque eu já consegui inúmeros benefícios de prestação continuada de pessoas cuja renda per capita era superior a 1/4 do salário mínimo. Mas a sua peculiaridade, a sua questão pessoal ali, fez o judiciário entender, fez o juiz, o judiciário, os tribunais entenderem que ela não tinha condições de sobreviver sozinha e ela fazia jus a esse benefício, tá? Então aqui, o parágrafo 1º do artigo 20A, a ampliação de que trata o caput ocorrerá na forma de escalas graduais definidas em regulamento, de acordo com os seguintes fatores combinados entre si ou isoladamente. Então, quais são os critérios? Quais são os fatores? Inciso 1, grau de deficiência. Inciso 2, dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária. Então, vamos supor que essa pessoa já está numa deficiência que ela não consegue se cuidar sozinha, tomar banho, comer, fazer comida, limpar a casa. Então tem essa dificuldade também. Inciso 3, as circunstâncias pessoais e ambientais e os fatores socioeconômicos e familiares que podem reduzir a funcionalidade e a plena participação social da pessoa com deficiência candidata ou do idoso. Então aqui eu vou ler um trecho do comentário que eu fiz. Essa parte fui eu escrevi no livro, que eu escrevi no e-book, falando sobre, assim, eu escrevi outras partes também, mas esse em si eu quero ler para vocês, tá? Por se tratar de um benefício assistencial, cada possível candidato ao benefício de prestação continuada deve ser visto individualmente, que é aquilo que eu estava falando, é o que eu defendo aqui nesse livro. Uma vez que a sua deficiência deve ser analisada de acordo com a classificação internacional de funcionalidade. A classificação internacional de funcionalidade é a CIF, tá? Questões pessoais e ambientais interferem na funcionalidade do deficiente e também do idoso, e é importante analisar tais fatores para aferir os critérios de miserabilidade. Outro ponto relevante são os fatores socioeconômicos e familiares que dependem de uma avaliação pela assistência social para serem valorados no caso concreto. Então tem uma súmula da TNU, Turma Nacional de Uniformização, que é a súmula 80, e fala assim, eu usei aqui nesse trecho do livro: nos pedidos de benefício de prestação continuada, LOAS, tendo em vista o advento da Lei 12.470 de 2011, para adequada valoração dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio social pelo requerente. Então, o que a TNU fala? O que essa súmula fala? Cada caso é um caso. Um assistente social deverá ir fazer a avaliação do ambiente onde a pessoa reside, de como é a casa. Então, quando a pessoa vem, eu pergunto: como é a sua casa? A casa é alugada ou é própria? Tem televisão? Qual é o tipo de televisão? Até isso. Tem televisão de LED, Smart TV, tem internet, tem Netflix, tem Prime, tem Telecine. Não vai conseguir o benefício. Então, nada impede da pessoa ter uma televisão, claro, mas
Se a pessoa tiver todos esses luxos, né, vamos dizer assim, hoje nem é tão luxo, mas vamos dizer que para a pessoa que não tem condições de sobreviver isso é um luxo, ela não vai conseguir o benefício. Então você tem que entender tudo isso. Porque a gente sempre fala que o advogado é o primeiro juiz da causa. Nesse caso, você também tem que ser o primeiro assistente social da causa. Você tem que entender a condição real que a pessoa sobrevive, como ela sobrevive, qual é a sua renda, tá? Então, esses critérios também dependem de regulamentação para sua aplicação, deixando claro isso. Inciso 4, outro critério. O comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o parágrafo 3º do artigo 20, exclusivamente com gastos com tratamentos de saúde, médicos, fraldas, alimentos especiais e medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência, não disponibilizados gratuitamente pelo SUS. Então, primeira coisa, eu tomo esse remédio, eu gasto. Tá, mas você tem que entender, você é advogado principalmente, esse remédio, ele não é disponibilizado gratuitamente pelo SUS? Então, se ele não é disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, a pessoa tem que gastar. Então, ele pode e deve ser considerado para esse critério. Tudo isso vai ser considerado de acordo com o artigo 20A, que foi introduzido pela Lei 13.982. Então, esse inciso, ele diz respeito ao enquadramento no requisito socioeconômico, né, da renda para acesso ao benefício de prestação continuada. Para que seja possível chegar ao critério de renda per capita familiar, há necessariamente que analisar quais valores, bens, itens e gastos são considerados para fins do cálculo da renda. Tá bom? O cálculo da renda é um só. A pessoa trabalha, tem salário, vai entrar na renda. Isso tudo que nós estamos falando aqui, ele não entra na renda, mas ele entra num contexto familiar, num contexto socioeconômico. Para que nós estamos falando? Para que seja ampliado o meio salário mínimo. Uma coisa é o critério de 1/4 do salário mínimo. Outra coisa é a ampliação para meio salário mínimo, que será analisado tudo isso. Mas, na prática, o que a gente vê? A jurisprudência já usa esse critério há um bom tempo. Nós, advogados, já usamos esse critério. Nós não podemos... o cliente te procurou. Doutor, manda uma mensagem no WhatsApp no escritório, ou fala com você, doutor, eu quero conseguir o LOAS para minha avó, ou para minha mãe, para o meu tio. Quanto ele ganha? Ele ganha tanto. Aí você divide. Não dá por causa da renda. Nunca façam isso. Você pode até falar, não, os critérios são esse, mas vamos marcar uma consulta para a gente entender bem, para eu entender e te dar uma resposta concreta, eu preciso conversar com você, seja pessoalmente ou seja por videochamada. Todas as minhas consultas aqui no escritório eu estou fazendo por videochamada. Eu tenho fechado muitos contratos em várias situações, só no online. Então, vocês têm que fazer essa entrevista, tá? Conversar com uma pessoa mesmo. Tá bom? Aí o parágrafo 2º também eu quero trazer para vocês aqui, que fala o seguinte: o grau da deficiência e o nível da perda de autonomia, que é o que eu falei lá em cima, representado pela dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária, de que tratam respectivamente os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º desse artigo, eles serão aferidos para a pessoa com deficiência por meio de índices e instrumentos de avaliação funcional a serem desenvolvidos e adaptados para a realidade brasileira, observados os termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Lei 13.146 de julho de 2015. Então vocês entendem que não é só o salário da pessoa, não é só a renda, mas todo o seu contexto familiar, todo o seu contexto socioeconômico, tá? Então o que eu quero dizer para vocês? Vamos fazer um resumo aqui, para vocês hoje entenderem. Vocês vão atender um cliente que recebeu LOAS, vocês vão entrar com uma ação, estou fazendo a petição inicial. Qual é o critério que vocês vão utilizar? Primeira coisa, vamos utilizar a regra. Se a pessoa... Então, a idade não tem o que falar, 65 anos, a pessoa é idosa ou deficiente, você vai comprovar que ela é deficiente, aí você vai para os critérios da renda. Critério de renda é 1/4 do salário mínimo, tá? 1/4 do salário mínimo, segundo a lei 8742,
que traz lá no seu artigo 20, né, a Lei Orgânica de Assistência Social, que é 1/4 do salário mínimo. E também a Lei 13.982 manteve falando que a regra é 1/4 do salário mínimo. Porém, ela pode ser ampliada nesse momento de pandemia e também pela jurisprudência. Não quer dizer que ao começarmos o ano de 2021, mude e continue 1/4 do salário mínimo, você não consiga mais ampliar. Vai conseguir também. Isso vai depender muito de cada caso, tá? Então, para finalizar aqui a nossa aula, que nosso tempo já está se esgotando, para você não enjoar da minha cara, da minha fala, nós vamos fazer um resumo, recapitular tudo que nós falamos, tá? Constituição Federal, artigo 6º, direitos fundamentais, fala da Previdência Social. Artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal, traz que as pessoas que não tiverem condições de sobreviverem terão o direito à assistência social, recebendo o benefício de até um salário mínimo, desde que comprovem os requisitos: idoso, deficiente, baixa renda, tá? Aí nós vamos para a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, Lei 8.742 de 93. Ela traz lá, em seu artigo 20, o benefício de prestação continuada. Foi quando foi criado o benefício de prestação continuada, tá bom? Aí veio a Lei 13.981, o Congresso ampliou para meio salário mínimo, o presidente vetou, o Congresso derrubou o veto, a AGU entrou com a ADPF no Supremo Tribunal Federal e foi suspenso todos os efeitos dessa ampliação, tá? Depois veio a Lei 13.982, que é a lei do coronavírus, a lei do auxílio emergencial, que trouxe todas essas alterações. E são alterações permanentes, tá? Então, por enquanto, elas são permanentes, porque a gente sabe que as leis mudam, estão mudando constantemente. Então, essa regra permanente diz e manteve que a renda per capita a ser utilizada, o critério é 1/4 do salário mínimo. Pode ser ampliada durante esse momento de pandemia para meio salário mínimo, desde que comprove que o seu núcleo familiar não tem condições, que mesmo ganhando um pouquinho mais, ela gasta com remédio, gasta com fralda, com alimentos, precisa de pessoa para ajudá-la a sobreviver, e essa pessoa não consegue trabalhar, por exemplo, porque tem que cuidar dela, enfim. Então, esses são os critérios que eu queria deixar para vocês. Não tem uma resposta concreta, né? Não tem uma regra exata, tudo tem exceção, mas a regra é 1/4 do salário mínimo, com ampliação de até meio salário mínimo, dependendo do seu núcleo familiar, dependendo das condições socioeconômicas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham feito muitas anotações e espero que nós nos encontremos em nossas aulas, nossos cursos. Eu dou aula em cursos de pós-graduação, tenho os meus cursos também, participo lá do IAPE, convido vocês mais uma vez a conhecer o Instituto. IAPE, Instituto dos Advogados Previdenciários, presidido pela nossa querida amiga professora Priscila Simonato, que é doutoranda em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo. E me sigam lá no Instagram, daviddomingues.adv, me marquem no Stories, que eu vou mandar esse e-book para vocês, vou mandar o arquivo bonitinho para vocês estudarem, com todos os nossos comentários, tá bom? E o que vocês precisarem também, para aqueles que me marcarem, pode me pedir, eu preciso de um modelo de peça de BPC de idoso, de LOAS, de auxílio-doença, aposentadoria especial, o que vocês precisarem, eu mando para vocês, tá bom? E fica aqui o meu agradecimento mais uma vez a todos os colaboradores do Sacabrev, um abraço à Angelita Lemes, doutora, amiga, que é visionária, vem desenvolvendo um trabalho incrível e gratuito para vocês aí, tá bom? Um grande abraço também a todos os outros colunistas que estão fazendo lives, estão fazendo cursos, aulas, artigos, e-books, que vocês façam muito bom proveito de tudo isso, tá bom? Muito obrigado a vocês, que nós nos encontremos pessoalmente logo, assim que acabar a pandemia, nos congressos, nos eventos, nas palestras. Quero muito estar com vocês e conhecer cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês. Fique com o Pai Celestial e que vocês tenham muita paz e muita saúde, tá bom? Um abraço e até mais.